Querida igreja, boa noite. Paz seja com você. Que domingo gracioso, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Foi justamente num dia como esse que uma indagação, uma pergunta foi feita diante de um túmulo. E a pergunta veio da seguinte forma: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aí, ele ressuscitou. O nosso Cristo ressuscitou. Cristo é a nossa Páscoa. É Ele mesmo quem nos diz, através do apóstolo João em Apocalipse, ele diz: eu sou a vida, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte nas minhas mãos. O nosso Cristo vive, e essa é a boa e maravilhosa notícia do Evangelho. A profecia bíblica disse que Ele nasceria, pois bem, Ele nasceu. Também disse que Ele morreria, Ele morreu. E também disse que Ele iria ressuscitar, e Ele já ressuscitou. E a Escritura, como nossa única regra de fé e prática, também afirma que Ele voltará. E nós aguardamos com grande expectativa, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor. Aguardamos esse dia em que Cristo voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja gloriosa. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa verdadeira esperança. Nesta noite de Páscoa eu quero repartir com toda a igreja uma mensagem sobre tal, para você que caminha conosco já há um bom tempo. Certamente você já me ouviu falar sobre isso, mas o tema da mensagem esta noite é a celebração da Páscoa e o velho fermento. E para desenvolvermos essa temática, eu convido você, por gentileza, abra comigo ou ligue comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 6 em diante. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te rendemos graças nessa noite pela tua santa palavra lida. E é com alegria, Pai, que nós estamos nesse ambiente de unidade, te suplicando que mais uma vez a sua graça se manifeste em nossas vidas, Pai. Que a verdade do teu evangelho, que a verdade da sua palavra possa transformar o nosso entendimento, possa mais uma vez aquecer o nosso coração, transformar as nossas famílias, e que possamos sair daqui mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso desejo, é o que te suplicamos nessa noite, Pai, e que essa obra que é tua seja real em nossos corações, que seja de dentro para fora, em nós e através de nós. Assim oramos, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. A celebração da Páscoa e o velho fermento. Certamente você já sabe que a palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem, ou quem sabe passar por cima. Essa palavra, ela aparece lá no texto de Êxodo, capítulo 12, onde Deus, por meio de Moisés, ele institui a Páscoa judaica.
naquele contexto onde Deus envia as suas pragas como forma do seu juízo sobre o Egito, e ali, ao findar das últimas pragas, Deus traz uma instrução ao seu povo por meio de Moisés, que foi justamente na instituição da Páscoa, onde um cordeiro, sem nenhum defeito, deveria ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais das portas, ou nos batentes das portas. E naquele contexto, quando o juízo de Deus chegasse, a casa que tivesse, por sinal, um sangue, o espírito do juízo de Deus não entraria nessa casa, mas ele passaria por cima, justamente que nos dê essa ideia de passar, de passagem. E nós sabemos que biblicamente tudo isso tinha um apontamento profético para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque hoje na nova aliança nós entendemos que Cristo é o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para salvar o seu povo. Por isso entendemos hoje que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Pessá, é a nossa passagem. Através do sangue de Jesus, a morte passou de nós e a vida passou para nós. Ou seja, Deus passou a nossa morte para Cristo, para que a vida que emana de Cristo fosse passada para nós. Portanto, existe sim um paralelo entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica foi instituída na antiga aliança em Moisés, enquanto a Páscoa cristã foi instituída na nova aliança em Cristo. A Páscoa judaica indica que os hebreus foram redimidos da escravidão do Egito, enquanto a Páscoa cristã indica que o ser humano, pela fé em Jesus, é redimido da escravidão do pecado. Na Páscoa judaica nós temos o sangue nas casas que livra o povo de Deus da morte. E na Páscoa cristã nós temos o sangue na cruz que nos dá a vida eterna. Então entenda uma coisa: antes de Cristo ser crucificado, Jesus estava reunido com seus discípulos comendo a refeição da Páscoa judaica. E naquele contexto Jesus instituiu algo novo, que hoje conhecemos como a ceia do Senhor. Ali ele compartilhou o pão sem fermento e o cálice com vinho para representar seu corpo e seu sangue que seriam entregues por nós naquela cruz. Portanto, a ceia do Senhor é a nossa Páscoa cristã. A ceia do Senhor, o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo são expressões máximas da Páscoa cristã. Por isso é que para nós, Páscoa é muito mais do que um rito. Páscoa é muito mais do que um feriado, que um calendário. Páscoa é muito mais que um saboroso chocolate. Páscoa para nós é a celebração mais importante para os discípulos de Jesus. E eu arrisco a dizer que mais importante que o Natal. Porque Páscoa é a festa da ressurreição. É um memorial, é a expressão de eterna gratidão, é a celebração do triunfo da vida sobre a morte. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal que derramou o seu sangue, e esse sangue nos garante o perdão dos pecados e a vitória sobre a morte. Então, resumindo, Jesus, o Cordeiro que morreu e ressuscitou, Ele é a nossa Páscoa. De acordo com o texto que foi lido nesta noite, Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Paulo também diz que nós devemos celebrar essa festa. Ele deixa isso claro também no texto. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença. Paulo diz que para celebrarmos essa festa, primeiro devemos jogar fora o fermento velho. E o que significa esse fermento velho? Bom, dentro dessa figura de linguagem, o fermento velho pode representar o orgulho no coração humano, pode representar a maldade, a hipocrisia. Fermento velho é símbolo de corrupção e decadência moral. E num sentido mais amplo, o fermento velho simboliza o pecado presente no coração humano. Ou seja, de acordo com a instrução de Paulo, não é possível celebrarmos a Páscoa, não é possível celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo, se continuarmos carregando em nós esse velho fermento,
se permanecermos carregando em nossos corações os velhos pecados de sempre. Portanto, quando eu jogo fora o velho fermento do pecado, é sinal de que houve arrependimento. E uma vida de arrependimento é essencial para celebrarmos hoje como igreja a verdadeira Páscoa cristã. Porque houve arrependimento. Por isso, a pergunta que precisamos fazer nesta noite é a seguinte: quais são os velhos fermentos que ainda assolam a nossa geração? Quais são os velhos pecados de sempre que ainda estão contaminando o coração de muitas pessoas? Quais são os velhos fermentos do pecado que atrapalham a verdadeira e sincera celebração da Páscoa cristã? E eu quero trazer nessa noite pelo menos 3 velhos fermentos, pelo menos 3 pecados nesse contexto pós-moderno ou de modernidade líquida. O primeiro fermento que eu quero abordar nessa noite é o que nós conhecemos como hedonismo. E o hedonismo tem atrapalhado muitos cristãos a celebrar a verdadeira Páscoa. O pensamento hedonista vem de uma corrente filosófica que surgiu por volta de 450 a.C. Hedonismo vem da palavra grega hedone, que significa prazer. Então o hedonismo é a visão individualista de que o prazer é o único critério da vida. É a vida centrada no prazer, custe o que custar. Ou seja, se não me traz prazer, então eu não quero. Alguns hedonistas pensam da seguinte forma: já que Deus não existe, já que não existe vida além da morte, então enquanto eu estiver nessa terra, eu quero ter o máximo de prazer que eu puder. E não importa princípios, não importa valores, não importa consequências, não importa se eu vou ter que prejudicar alguém. O que importa é a minha autossatisfação. O que importa é que eu tenha prazer, custe o que custar. E o problema é que esse estilo de vida, infelizmente, tem contaminado alguns crentes. E esses crentes escondem o seu hedonismo atrás da seguinte frase, abre aspas: pastor, eu não senti paz no meu coração, fecha aspas. Porque às vezes na igreja local a gente diz: fulano, você precisa discipular aquelas pessoas. Fulano, você precisa liberar perdão para o seu irmão. Fulano, você precisa servir o corpo de Cristo. E aí a pessoa diz: ah, pastor, eu não senti paz no meu coração de fazer essas coisas. E a questão não é que você não sentiu paz. A questão é que você na sua carne já percebeu que essas coisas não vão te trazer prazer. Afinal de contas, se não te traz prazer, então você não quer. Você só quer o que te traz prazer instantâneo e imediato. Então a verdade é que o hedonista, ele não vive para obedecer a Deus. O hedonista vive para sua autossatisfação. Meus irmãos, você acha que Cristo, na iminência de ser crucificado, será que ele pensou assim: nossa, deixa eu ali receber uns pregos nas mãos, porque que delicioso que isso vai ser. Deixa eu ali receber alguns açoites e uma coroa de espinho, porque isso vai ser prazeroso demais. Não. Claro que Cristo não pensou assim. Pelo contrário, Jesus, ele encarou o desprazer da cruz pelo prazer de obedecer à vontade do Pai. Portanto, cuidado para não substituir prazeres eternos por pequenos prazeres momentâneos. Lembra da história de Daniel? Ele e seus amigos rejeitaram os prazeres da Babilônia, os manjares, e a Bíblia diz que depois de 10 dias eles estavam mais saudáveis, mais fortes, mais sábios, inteligentes, cheios de cultura e ciência. Lembra do que o autor da carta aos Hebreus diz a respeito de Moisés? Que Moisés, pela fé já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser tratado, ou melhor, maltratado com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Da mesma forma, hoje eu creio que assim como Daniel rejeitou os prazeres da Babilônia, assim como Moisés rejeitou os prazeres do Egito, você também pode, pelo poder do Espírito Santo, rejeitar os prazeres pecaminosos desse mundo.
Não é à toa que Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele nos traz um alerta, dizendo que nos últimos dias os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Por isso, não permita que nenhum prazer terreno seja mais forte do que a sua amizade com Deus, do que a sua amizade com o Criador. Porque em Cristo hoje você tem paz com Deus. Você foi reconciliado com Ele. E não existe prazer maior do que esse. Agora, pode até parecer contradição o que eu vou dizer, mas não é. Ter prazer não é errado. Deus nos criou com a capacidade de sentir prazer. E certamente você pode sentir prazer ao praticar um esporte. Você pode sentir prazer em saborear aquela picanha ao ponto. Você pode sentir prazer ao amar a mulher da sua vida. Você pode sentir prazer ao estar na companhia de bons amigos. Portanto, ter prazer não é errado. O problema é quando desejamos ter prazer no pecado. O problema é quando queremos ter prazer em cima do desprazer de outras pessoas. O problema é quando buscamos uma modalidade de prazer que não glorifica o Criador de todas as coisas. Portanto, entendemos que Deus nos criou para termos prazer naquilo que é bom, inclusive para termos prazer nele. Então nessa noite eu te pergunto, qual é a sua maior fonte de prazer? É o prazer gastronômico? É o prazer estético? É o prazer sexual? É o prazer por entretenimento? É o prazer do conforto financeiro? Ou é o prazer que você tem em Deus? Deus é a nossa maior fonte de prazer. Nada pode superar o grande prazer de estarmos com Ele, de nos relacionarmos com Ele por meio de Cristo, de obedecer a Sua palavra. Por isso devemos voltar os nossos olhos para o Cordeiro Pascal, entendendo que nele está a nossa maior fonte de prazer. No Salmo de número 37, o salmista diz: deleite-se no Senhor. Isso é um mandamento, é uma ordem. E o que significa deleitar? Significa ter prazer, é desfrutar de algo agradável, é sentir alegria. Isso é deleitar-se. Ah, pastor, não é possível se deleitar em Deus. É claro que é, a Bíblia nos ordena isso. O Salmo 1 nos diz: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. A nossa maior fonte de prazer está em Deus. Uma vez eu perguntei para uma pessoa qual era o maior prazer que ela tinha na vida, e ela disse que era comer. Eu entendi ela, realmente, comer é muito bom. Mas eu me recordei do que disse Jesus em João 4,34. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que Jesus estava dizendo é: o meu alimento, o meu sustento, o meu prazer, o que me sacia é fazer a vontade do meu Pai. E é por isso que o Pai em Mateus 3 diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou seja, o Filho tem prazer no Pai, o Pai tem prazer no Filho, e assim deve ser a nossa relação com Deus. Uma relação prazerosa. Então não troque o prazer de estar em Deus pelo prazer do pecado. Não troque prazeres eternos por pequenos prazeres errados e momentâneos. Que nessa noite você possa voltar o seu olhar para o Cordeiro Pascal, porque nele está a sua verdadeira fonte de prazer e de alegria. Só nele. Então esse é o primeiro velho fermento que eu cito desse contexto pós-moderno. O segundo fermento, ou o segundo pecado, é tão ruim quanto o primeiro, e que é o que nós socialmente conhecemos como narcisismo. Dentro da mitologia grega, Narciso é filho de um deus do rio. E a história diz que Narciso era alguém muito belo, e por ser belo, ele desprezava as pessoas que se apaixonavam por ele. Não tinha ninguém à sua altura, ninguém que lhe chamasse a atenção. Até o dia em que Narciso viu o seu próprio reflexo nas águas.
e acabou se apaixonando por si mesmo. Passou-se a auto-admirar. Alguns autores dizem que Narciso morreu de tristeza porque o seu reflexo não lhe correspondia, enquanto outros dizem que Narciso tentou agarrar a sua própria imagem, caiu no rio e morreu afogado. Enfim, trazendo para os dias de hoje, o narcisista é alguém que admira exageradamente a sua própria imagem. Alguém que nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Alguém que está completamente centrado em si. A verdade é que o narcisista, ele tem uma profunda necessidade de ser o centro das atenções. Ele quer ser elogiado por todos. Ele tem uma necessidade de ser desejado, de ser admirado, de ser aplaudido. Como eu dei um exemplo de manhã, geralmente quando nós temos por aí pessoas que colocam roupas sensuais e provocativas, ou fotos provocativas nas mídias sociais, lá no fundo existe uma raiz de Narciso, onde ela tem uma necessidade de ser desejada, de ser elogiada, de receber likes e muitos elogios nos comentários. E essa raiz, ela está oculta, mas ela está lá. E meus irmãos, não tem como negar, nós estamos numa geração completamente narcisista. Basta observar o exibicionismo nas mídias sociais, o exagero nas selfies sensuais, as academias que estão cheias de pessoas vazias, que estão não pela saúde, mas unicamente pela beleza e pelo culto do próprio corpo. E não se assuste, eu sou alguém que incentiva você a ir à academia. Você precisa cuidar da sua saúde. Eu frequento a academia, só que existe uma diferença abismal entre cuidar do corpo e cultuar o próprio corpo. São coisas completamente distintas. Às vezes eu estou lá na academia, tentando, me esforçando, Pedro? Fazendo exercício, olhando no espelho para ver se o movimento está correto, se a escápula está ativada. Aí sempre tem, André, aquele camarada que passa na frente do espelho e na minha frente começa a ficar assim. Oh Jesus, a vontade é pegar um halter e lançar na... Mas eu sou crente e o Espírito Santo me ajuda nessas horas. Portanto, o narcisismo é a idolatria do eu, do ego. Ou seja, o narcisista odeia tudo o que não reflete a sua imagem. O narcisista odeia tudo aquilo que não carrega o seu nome. Ele odeia tudo aquilo que não massageia o seu ego. O narcisista é alguém com um foco excessivo em si mesmo. Ele diz, em primeiro lugar sou eu, segundo sou eu e terceiro sou eu também. E o outro? O outro não importa. Então o narcisista, ele se acha o centro do sistema solar. Ele acha que tudo gira ao seu redor. E também aqui o grande problema é que o narcisismo invadiu também o coração de alguns crentes. Talvez não de forma escandalosa, mas de forma sutil. Já viu aqueles crentes que quando oram, oram apenas por si e nunca oram pelas necessidades dos seus irmãos? Pasmem, isso é uma raiz de narcisismo. Alguém que acha que a vida é só sobre ele. Porque quando no meu lugar secreto eu oro só por mim mesmo e nunca eu intercedo por ninguém, é sinal de que uma ramificação do narcisismo já tomou a minha mente. É quando eu estou no meu quarto trancado, pensando só em mim, dizendo, Senhor, abre as portas para mim. E só para mim, Senhor, porque eu preciso de um emprego. Porque eu preciso de um aumento. Porque eu preciso de um casamento. Senhor, abre o mar para mim. E a gente se esquece que quando Deus abriu o mar para Moisés, Moisés estava libertando o povo. E você, quantos você tem libertado? Você quer que Deus abra o mar para você passar sozinho? Ou para você conduzir aqueles que você libertou por meio da pregação do Evangelho? É por isso que a oração do Pai Nosso está na contramão da oração egoísta e narcisista. Porque no Pai Nosso eu não digo que meu Pai que está nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. Eu não peço pelo meu pão de cada dia, mas pelo pão que é nosso. E também não peço perdão apenas pelas minhas dívidas espirituais, mas para que o Pai perdoe as nossas dívidas. Por isso eu estou dizendo que o narcisismo, ele é muito sutil.
E por isso precisamos, igreja, tomar cuidado com o nosso ego. Precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Precisamos sondar o nosso coração com perguntas, com questões, dizendo: quais são as nossas motivações? Será que lá no fundo estamos querendo ser desejados? Será que estamos querendo ser o centro das atenções? Será que na igreja local eu sirvo pessoas em busca de visibilidade? Será que estamos tão vazios de Deus que necessitamos de reconhecimento público para poder nos encher de alguma coisa? Como é que fica o nosso coração quando somos elogiados? Será que agimos com falsa modéstia? Será que nós recebemos a glória? Ou simplesmente de maneira educada dissemos: muito obrigado, glória a Deus por isso? Provérbios 27 diz que como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Entenda isso: enquanto o narcisismo ensina que devemos nos autopromover e estarmos em evidência, o Cordeiro Pascal nos ensina que nesta terra quem tem que aparecer é Ele e não a gente. Foi o Cordeiro Pascal quem nos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Devemos seguir o exemplo de Paulo em Gálatas 2:20, quando ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, agora quem vive não sou eu, mas Cristo vive em mim. Que seja nossa a frase, a mesma de João Batista, que disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou que então façamos a mesma oração do salmista no Salmo de número 115, quando ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Então não estamos nessa terra para cultuar, admirar e promover a nossa própria imagem, mas para cultuar, adorar e refletir a imagem daquele que tudo criou, porque Ele é o centro e não a gente. Então o narcisismo também tem afetado alguns corações e impedido a celebração da verdadeira Páscoa, com sinceridade, com verdade. Hedonismo, narcisismo. Não sei se você já conhecia alguém narcisista, já conheci alguns. E o terceiro, pecado ou fermento, é o consumismo. Isso mesmo, consumismo. E o consumismo é movido pelo imediatismo do querer. O imediatismo do desejo. Eu quero para ontem. Eu quero de forma sagaz. Eu quero agora. E o consumismo nos ensina que o ter é mais importante que o ser. Nos ensina que devemos amar as coisas e usar as pessoas à nossa volta. Afinal de contas, na cultura do consumismo, as pessoas são mais valorizadas pelos bens que possuem, não pela qualidade do seu caráter. Como eu disse de manhã, eu nunca vi essa turma que vive buscando network, fazer network com pessoas de baixa renda. Porque eu sempre quero extrair algo do outro, algo que me interessa. Existe um produto na vida dele. O consumista não adquire bens por necessidade, ele adquire por vaidade, ele adquire para manter a aparência, para impressionar, para satisfazer a sua necessidade de consumo. Ele adquire compulsivamente, porque na verdade ele está doente em sua alma. Ele está usando o cartão de crédito para tentar preencher um vazio dentro de si. E essa pessoa não consegue entender, à luz das Escrituras, que esse vazio não se preenche comprando, mas apenas adorando o Deus verdadeiro. Certamente você já ouviu sobre a tal síndrome do consumismo, que é você comprar o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, só para impressionar pessoas que você não gosta ou quem sabe nem conhece. Na pós-modernidade, o consumismo está diretamente conectado à indústria cultural e à massificação da informação. E com isso os nossos olhos ficam hipnotizados pelas propagandas do marketing sedutor. É patrocinado para todo lado. Somos estimulados a comprar compulsivamente. Afinal de contas, estamos na era do descartável. O que eu comprei hoje não serve para a semana que vem, então eu tenho que comprar de novo. O produto de hoje, ele é feito para durar por pouco tempo. E por que dura pouco tempo? Porque você precisa comprar. Antigamente as coisas tinham até uma certa durabilidade, hoje não mais. Estamos na era do descartável. Você compra, usa por pouco tempo, joga fora e amanhã compra de novo.
E o grande problema disso é quando nós confundimos relações humanas com relações de mercado. O problema é quando transformamos relações sociais em mercadoria. E com isso, nós somos induzidos a olhar para o próximo como se ele fosse um mero produto. E quando eu deixo de olhar para o meu próximo como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e passo a enxergá-lo, alguém, como um produto, isso é diabólico. É quando eu olho para você e não te encaro como um ser humano, mas eu olho para você e te encaro como um produto que vai me trazer benefícios. E naquele dia que você não tiver mais nada para me oferecer, eu vou te descartar como um produto qualquer que eu posso comprar na Shopee. Isso é diabólico. Isso é o pecado do consumismo. Você não vai ser mais feliz por aquilo que você põe no corpo, mas você pode ser mais feliz por aquilo que você tiver no coração. Você não é mais importante quando coloca uma roupa de marca. Você se torna mais importante quando você recebe a marca da promessa, que é o Espírito Santo, selado para o dia da redenção. É isso que traz valor à sua vida. É isso que traz valor à igreja, é a presença do Espírito Santo. Não é à toa que a Escritura nos traz advertências contra o consumismo. Em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus nos alerta dizendo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Resumindo, a sua vida não consiste no que você tem, mas no que você é em Deus. João, o apóstolo, na sua primeira carta nos diz: pois tudo o que no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele diz: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. É a Escritura que diz isso. E eu estou, de alguma forma, que não estou proibindo, dizendo que é errado você prosperar. Não estou falando isso, que é errado você fazer um planejamento financeiro, que você não pode adquirir coisas. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma raiz pecaminosa que pode te conduzir a isso. E tratar pessoas como se fossem mercadorias. Porque, meus irmãos, nós não podemos ficar reféns do consumismo. Não podemos confundir relações humanas com relações de consumo e mercado. O nosso viver não consiste naquilo que temos, mas no que somos. Nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar desse mundo. Como eu sempre digo, caixão não tem gaveta. Ah, pastor, mas como que eu vou superar o marketing sedutor? Como que eu vou superar tudo isso? Coloque os seus olhos no Cordeiro Pascal. Comece a contemplar Cristo e o seu Evangelho, até que nada mais importe, até que Ele arrebate todo o seu olhar, até que Ele chame toda a sua atenção. Coloque os seus olhos no Cordeiro Pascal. Lembre-se do que aconteceu em Gênesis 14, quando Abraão estava voltando da guerra. Ele recebeu duas ofertas. Uma oferta veio do rei de Sodoma, e a outra oferta veio de Melquisedeque, rei de Salém. A diferença, figuradamente, é que Sodoma é símbolo de pecado, enquanto Melquisedeque é uma tipologia, é um símbolo de Cristo. E quais foram as duas ofertas que Abraão recebeu ao voltar da guerra? A oferta do rei de Sodoma, ele chegou para Abraão e disse: me dê as pessoas e fique com os bens. Me dê as pessoas e fique com as coisas. Me dê as pessoas e fique com as posses. Só que Abraão rejeitou essa oferta. Agora, se Abraão tivesse um coração ganancioso, consumista, ele aceitaria a oferta. Ele ia trocar as pessoas por coisas, pessoas por bens, pessoas por propriedades. Ele rejeitou a oferta de Sodoma. Em contrapartida, Melquisedeque, rei de Salém, ofereceu a Abraão pão e vinho. E naquele contexto de Gênesis 14, Abraão recebe essa oferta. Ele recebeu o pão e vinho. É como se Abraão, pela fé, visualizasse o futuro e dissesse: eu não quero coisas, eu não quero bens, eu não quero posses, eu quero pão e vinho. Porque pão e vinho apontam para o Cordeiro Pascal, apontam para a ceia do Senhor.
E ceia do Senhor nos fala de relacionamento, nos fala de comunhão, nos fala de pessoas, nos fala de família da fé. Então Abraão dizendo: eu não vou trocar pessoas por bens, eu não vou trocar pessoas por coisas, porque Deus não me chamou para usar pessoas e amar coisas. É o contrário, usamos coisas e amamos pessoas. Por isso eu encerro essa mensagem reforçando o que Paulo diz no verso 7: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Para celebrarmos a Páscoa, primeiro devemos jogar fora o fermento velho. E como eu disse, jogar fora o fermento velho é sinal de arrependimento. E somente os arrependidos conseguem celebrar de verdade a Páscoa com sinceridade e com verdade. Portanto, o convite que eu faço a você nessa noite é: livre-se nessa noite de todo orgulho, livre-se de toda maldade e hipocrisia, livre-se de toda corrupção e decadência moral, arrependa-se, livre-se de todo hedonismo, arrependa-se de todo narcisismo e consumismo, porque em Cristo, nosso Cordeiro Pascal, está o perdão dos pecados. Ele nos deu liberdade e verdadeira vida. Então que façamos hoje nossas resoluções de fé, e que possamos dizer uns aos outros: o hedonismo não vai nos atrair, porque a nossa maior fonte de prazer está em Deus. O narcisismo não vai nos encantar, porque não estamos aqui para promover nossa própria imagem, mas para refletir a imagem daquele que tudo criou. E o consumismo não vai nos seduzir, porque a nossa missão nessa terra não está ligada à aquisição compulsiva de bens. A nossa missão é anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus, para que o maior número de pessoas sejam reconciliadas com o Pai. Essa é a nossa missão. Esse é o legado que recebemos de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que morreu e ressuscitou, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Afinal, Jesus não é produto da pós-modernidade, Ele é Senhor de toda a eternidade. Cristo é a nossa Páscoa. Ele derramou o seu sangue, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou. Por isso nós celebramos a Páscoa, por isso celebramos a festa da ressurreição, celebramos o triunfo da vida sobre a morte, porque Cristo vive. Ele é a nossa Páscoa. O apelo que eu te faço nessa noite é que nessa Páscoa você jogue fora todo o fermento velho da sua vida, em nome de Jesus. Que nessa Páscoa você se arrependa de práticas antigas que infelizmente te acompanham até hoje, porque pelo poder do Espírito Santo é que nós somos santificados. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas nós dependemos da graça de Deus o tempo todo, para nos santificarmos dia após dia e sermos mais parecidos com Cristo. Então que nessa Páscoa você seja livre para celebrar a Páscoa cristã com sinceridade e com verdade, crendo que em Jesus está o perdão dos pecados. Em Jesus nós temos perdão. E de acordo com o ensino de Paulo, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O maior preço já foi pago. Por isso que salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Só importa um nome pelo qual sejamos salvos: Cristo Jesus, homem. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Se você puder, fique de pé no seu lugar, por gentileza. Feche seus olhos. Vamos celebrar aquele que vive com sinceridade, com verdade, sem nenhum tipo de reserva ou velho fermento. E que o arrependimento venha sobre você, pois Cristo vive. Vamos declarar isso ao Senhor. Declare essa verdade. Ele venceu a morte, ressuscitou.
ressuscitou em glória, Ele vem, te esperando. Aleluias. Com seus olhos fechados, te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e declaro com a minha boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados aí no seu lugar, eu te pergunto, se você fez essa oração pela primeira vez, se arrependendo dos seus pecados e colocando sua fé em Jesus, aí onde você está, levante a sua mão bem alto. Nós queremos orar por você. Se você se identifica com essa oração, se você entende que é o Espírito Santo de Deus que está falando ao seu coração, aí onde você está, levante a sua mão bem alta. Eu vejo mãos erguidas. Pai, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos que nessa noite decidem, ó Pai, num ato de fé, movidos pelo Teu Espírito. E eu te peço que a Tua graça salvadora possa abraçá-los nesse momento, ó Deus. Que haja vida, restauração, que haja um recomeço, porque agora o Teu Espírito passa a habitar dentro deles, Pai. E nós te pedimos, Pai, que na caminhada do discipulado eles possam crescer dia após dia, e que a cada dia eles possam ser mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor fortaleça essas mãos para toda boa obra, firme esses passos sobre a rocha que é Cristo, até que eles sejam tomados de toda a plenitude que vem do alto, ó Pai, até aquele grande dia em que o Senhor virá para nos buscar, Senhor. Por isso nessa noite, como igreja, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai.